Amém. Eu queria começar lendo com vocês rapidinho lá em Hebreus 11. Eu vou lendo pra gente ganhando tempo, que fala assim, eu vou ler na versão NVT, tá? Se o Kenneth Reagan, filho, pôde, eu também posso. Que diz assim, Hebreus 11:1. A fé mostra a realidade que esperamos. Ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. A fé mostra a realidade. A fé mostra a realidade. Presta atenção. A fé está mostrando para você uma realidade daquilo que você está esperando e ela me dá a convicção de coisas que eu ainda não sou capaz de ver. E aí a gente pega, né? Não tem como começar a falar de um pouquinho de fé sem a gente ler essa passagem de Hebreus, que para mim é muito importante. Aí a gente vem escorrendo a galeria da fé, os heróis da fé. Mas aí a gente começa a falar a fé e tudo mais. Aí um exemplo que eu lembrei é que esses dias eu precisei de uma certidão nova, né? E todo mundo que... Gente, se o áudio não estiver bom em algum momento, vocês me falam, tá? Aí eu precisei de uma certidão nova e acho que todo mundo em algum momento da vida já precisou do serviço do cartório. E no cartório existe uma pessoa que ela foi colocada ali, o poder público deu para essa pessoa a credibilidade para ela pegar um documento, para ela pegar qualquer coisa que você precise ali e ela carimba isso, assina e geralmente a gente vai ver que em alguns casos está escrito assim, ateste, dou fé, verifico e dou fé e vem o carimbo de alguém, a assinatura de alguém, que geralmente é o tabelião, é responsável por aquele cartório. E eu fiquei pensando, né? Eu pego a minha certidão que foi assinada por uma pessoa que eu nunca vi. Eu pego a minha certidão que está ali autenticada por alguém que eu nunca vi, que está carimbada por alguém que eu nunca vi, mas eu tenho a certeza de aonde eu chegar com aquele papel, porque alguém que eu nunca nem vi na minha vida diz que aquele papel é verdadeiro, ninguém vai poder dizer que a minha certidão é falsa. Ninguém vai poder. Agora eu fico pensando, gente, como que a gente, então, às vezes, a gente pega a palavra de Deus, a gente lê as coisas que está na Bíblia e a gente, às vezes, duvida. Se a Bíblia foi... A própria Paulo vem falando para Timóteo, né? Olha, Timóteo, toda a escritura ela é divinamente inspirada. Então, a gente pega a Bíblia, que foi divinamente inspirada, não foi alguém que acordou um belo dia e resolveu falar certas coisas. Não, hoje eu acordei e eu quero dizer que o Senhor é bom. Não, essa pessoa foi inspirada para dizer que Deus é bom. Essa pessoa teve uma experiência com Deus e ela sabe, mediante uma revelação, não só na mente, não é só eu acredito dia, eu não acredito. Não, ela teve uma revelação no Espírito que Deus é bom. Então, se uma certidão de nascimento, ela tem o poder de me dizer que aquilo é a verdade, aonde eu chegar, aquilo dali tem que ser aceito, quem dirá a palavra, gente? Só que a gente precisa fazer como o salmista fez no Salmo 138. Magnificaste a tua palavra acima de todas as coisas. A tua palavra é a verdade. E Deus sustenta todas as coisas pelo poder da palavra dele. E aí a gente vai e pensa. Às vezes a gente fala muitas coisas, eu entendo, até no momento de pressão, mas eu vou dizer por mim, tá? Eu aceito, em termos, o aceito, entre aspas, qualquer pessoa falar mal da minha vida. Menos eu. Vocês nunca vão me ver me dizendo, a minha vida não vai dar certo, a minha vida é isso, a minha vida é aquilo. Meu irmão, a minha vida é boa demais, a minha vida é única, a minha vida é especial. Só eu tenho essa vida aqui. Essa vida é minha, essa vida que Deus deu para mim. A minha vida não é qualquer, a minha vida é eterna. A minha vida não está jogada. Qualquer pessoa que falar para mim que eu sou fruto de uma gravidez da adolescência dos meus pais, eu digo que ela está enganada, porque a minha vida, ela é fruto do amor de Deus. Antes de nascer em qualquer ventre humano, eu nasci no coração de Deus. Então, a minha vida é uma vida estrategicamente. Tudo que Deus fez na minha vida até hoje foi planejado, determinado. O Senhor tem a primazia. Então, a palavra de Deus que sustenta as estrelas é a mesma palavra que sustenta a minha vida. É a mesma palavra que sustenta a minha vida. Irmão, se uma estrela está fixada ali no céu, porque Deus disse que ela ficaria ali, quem dirá a minha vida? Eu vivo em fé, eu respiro fé, eu ando em fé. Mas isso não é porque eu sou boa, é porque a palavra me ensinou como se deve andar. O meu justo viverá pela fé. Lá em Jó, numa das conversas que Deus tem com Jó, lá no finalzinho,
Deus fala para Jó, onde é que você estava quando eu determinei os limites do mar? Quando eu disse para a água, você só vai até aqui. Meu irmão, se a água só vai até ali, porque Deus disse que ela só vai até ali, a minha vida então vai até onde Deus disse que a minha vida iria. E não tem ninguém que fale contrário, não tem ninguém que vai falar e vai conseguir me convencer de que a minha vida não é tudo aquilo que Deus disse que eu ia ser. Não tem como. Então, eu pego a palavra de Deus e engrandeço, porque eu sei que a palavra de Deus, ela é a verdade. Por causa da experiência que eu tenho, que me gerou fé, que eu sei que o Deus que eu estou servindo é um Deus de verdade, não é um Deus que leva a minha vida de qualquer forma, que uma hora Deus está de bom humor e me abençoa, outra hora Deus acordou chateado por alguma coisa que eu fiz ontem, e aí ele vai e muda os planos e tudo mais. Não! Deus, o caráter dele é imutável. O ponto de partida da minha fé é acreditar que Deus é um Deus de caráter que cumpre aquilo que ele fala. Esse é o estilo de fé que eu vivo. O Deus que eu sirvo é um Deus que é mais do que suficiente. É um Deus que não vacila, não dormita, que dá aos seus amados enquanto eles dormem. Por isso eu gosto de dormir. Minha mãe está na live, ela precisa entender esse versículo, que Deus dá aos seus amados enquanto dormem. Então eu descanso mesmo. Não existe tribulação, não existe preocupação, não existe nada que vai me arrancar do meu espírito de paz, do meu estado de paz, porque a paz que eu ganhei foi Deus que me deu, não foi o homem que me deu. Amém. E algumas pessoas estão dizendo aí que eu nem respiro, né, gente? É porque eu tenho muita coisa para falar, gente, estou com muita coisa para poder falar. Então, assim, eu acredito de fé, de verdade, no que a fé ela promete, que é a segurança, é a garantia de coisas que eu espero, que eu ainda espero. Então, quando eu olho para a minha vida, eu amo Salmos 8, né, que o salmista vem falando, quando eu olho para os céus, as obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que você criou, e quando eu olho, que é o homem para que dele você se lembre? Aí parece, gente, que nessa hora cai um estalo na vida do salmista e ele fala assim, ah, tá, fizeste-nos, entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra nos coroaste. Agora eu vou te dizer, uma pessoa que foi coroada de glória e de honra, você acha que essa pessoa é qualquer coisa? Não é, gente. Por isso que a vida que você tem é uma vida extraordinária. E é uma vida tão boa que tem que ser uma vida aonde você vive ela pela fé. Amém? Laurinha, quer completar alguma coisa? Amém. Não, pode continuar. Não, porque a galera tá reclamando quando eu tô respirando. Não, pode Respira ir. daí, irmão. Então, a vida que a gente tem é justamente essa vida onde a gente tem que crer que aquilo que Deus falou ao nosso respeito, ela é uma verdade. Ela é uma Amém. verdade. Só que às vezes a gente tem a tendência a achar... Quando eu falo a gente, eu tô falando de uma maneira geral. A gente tem uma tendência a achar que a gente pode exercer mais fé para algumas coisas, mais fé para algumas áreas. Só que não é assim. A fé, ela tem que funcionar em todas as áreas da minha vida. Eu não posso estar fechada em nada para a palavra de Deus me mudar. Em nada. A palavra de Deus não pode estar fechada para nada na minha vida. Todas as áreas da minha vida precisam estar escancaradas, as portas precisam estar abertas para a palavra de Deus entrar. Às vezes tem gente que tem muita fé para, às vezes, conseguir um emprego. Às vezes tem gente que tem muita fé para conseguir, talvez... que os pais se convertam, que alguém da família se converta, mas às vezes, como a gente está falando de jovem, eu vou trazer um exemplo aqui para os jovens. Aí tem gente que não tem tanta fé para Deus mexer na área de relacionamento, né? Aí fala assim, não, que essa área já foi machucada demais. Ou então ela quer começar a decidir por si só. Só que existem muitas pessoas que hoje estão casando e estão tendo... Presta atenção no que eu vou falar aqui para vocês. Estão tendo casamentos fracassados porque ao invés de decidirem guiadas, elas decidiram apaixonadas. Você não decide com quem você vai viver única e exclusivamente apaixonado, não, querido. Porque depois, quando der ruim... E aí, querido? E aí, querido? Vai fazer o quê? Casou porque quis. Como diz Pastor Carlos, Pastor Carlos. Namorou porque quis. E aí? Aí as pessoas não querem exercer fé para essa parte também. Só que tudo que você faz que não é proveniente de fé é pecado. É pecado. Aí você decide apaixonado, quando na verdade você deveria ter decidido guiado. Guiado pelo Espírito. Aí a gente fala, Savana, mas Deus não escolhe por ninguém.
Querido, tem razão, Deus não escolhe. A única vez que ele escolheu foi lá no Éden, e isso deu uma confusão danada. Depois Adão ainda botou a culpa no Senhor, não rolou muito bem. Mas, queridos, existe, eu vou pegar simbolicamente o caderno, mas existe uma palavra que ensina você o padrão de relacionamento que Deus quer. Aí agora, o cara não sabe nem que a mulher tem que ser submissa e a mulher não sabe nem que o cara tem que morrer por ela como Cristo morreu pela igreja. Aí todo mundo quer se escolher na hora apaixonada, aí depois não sabe por que as coisas estão erradas, porque não decidiu guiado pela palavra. Então, todas as áreas da nossa vida, ela precisa estar escancarada pelo poder da palavra. Todas. Não existe uma área... Essa daqui eu tenho inteligência para cuidar melhor do que Deus. Essa daqui eu sei muito melhor do que Deus. Você nunca vai ser mais inteligente do que o Senhor. Nunca, nunca, nunca. Nunca você vai ser mais inteligente do que o Senhor. E todas as vezes que você tenta, em algum momento a casa cai. Em algum momento a casa cai. A Cidinha tá dizendo aí que casou sem paixão e depois descobriu o amor. Às vezes é. Às vezes é. Fazer o quê? Mas como a gente tá falando, né, um pouco do Heróis da Fé aí, eu queria colocar um episódio pra gente. Laurinha, você vai me dizendo quanto tempo eu ainda tenho, tá, querida? Porque senão eu viajo aqui na batatinha. Pode ir. E aí... Né, eu quero discorrer um pouco um episódio que aconteceu com os israelitas, né, que vem falando também lá em Hebreus 11. Aí fala assim, pela fé, tudo que a gente for ver lá em Hebreus 11, eles vão falando, olha, pela fé Enoque fez isso, pela fé Abraão fez aquilo, pela fé Moisés fez isso, Abel fez aquilo outro, tudo foi pela fé. Aí a gente olha as histórias desses grandes homens de Deus, aí eu vou logo abrir um parêntese aqui. Homens que não tinha a Bíblia para ler a hora que quer, não tinha live para ver a hora que quer, não tinha ministrações a hora que quer, não tinha igreja a hora que quisesse, exceto por agora, né? Que a gente não está tendo o tanto que queria. Mas são pessoas que não tinham o Espírito Santo por dentro, eram pessoas que tiveram que aprender a andar em fé para obter o bom testemunho. Para obter o bom testemunho. Aí vem a gente hoje em dia com um monte de live, um monte de Facebook, um monte disso, um monte daquilo outro, palavra, revelação, profeta em tudo quanto é lugar, falando de tudo quanto é jeito. Aí a gente acha que a gente é melhor do que eles, no sentido de não precisar mais da fé. Como é que pode isso? Como é que pode isso? Como é que eu posso entrar nessa bobeira de achar? Aí a gente fala assim, mas Moisés fez aquilo, Abraão fez aquilo outro, Josué fez aquilo outro. Fez, querido, fez porque tinha fé no Deus que ele servia. Fez porque acreditava naquilo que o Senhor chamaram eles para fazer. E eu vou te perguntar, tá? Olha aqui, pode olhar para qualquer história na Bíblia que você vê que esses caras obtiveram um grande testemunho, fizeram um grande milagre, se não houve renúncia. Aí você vem, quer achar que você pode estar no evangelho do jeito que você quiser. Não é porque Deus te autorizou a vir como você está que significa que você tem que ficar do jeito que você está. Agora existe para você um padrão. E o padrão que Deus fala não é o padrão que você, não é o padrão que eu quero, não é do jeito que a gente acha. A gente não acha nada, a gente se baseia pela palavra. É isso que a gente tem que fazer. Se basear pela palavra. Se você não consegue ler e entender que a palavra tem a soberania na sua vida, então em algum momento você vai fracassar. Em algum momento a sua crença, o seu imaginário não vai sustentar, porque é a palavra que sustenta todas as coisas. Então, eu posso achar que eu não tenho que perdoar meu irmão. Eu posso achar, mas o que a palavra me manda é perdoar. Independente de eu gostar ou não. Esse é o padrão. Agora, as pessoas às vezes querem vir como tá, aí olha para a vida do outro e fala assim, mas fulano faz tanta coisa, fulano conseguiu fazer isso, fulano conseguiu, mas vai dar uma conversadinha com fulano e pergunta se na vida de fulano não teve renúncias. Eu vou, como o Antônio tá aqui mesmo, me ajudou aqui mesmo, tá? A gente tá aqui porque aqui tem internet a rodo, galera, que tem muita internet lá em casa que não tem ainda. Aí tá aqui, então eu vou logo expor os dois aqui. As pessoas às vezes olham para o meu relacionamento e o do Anthony e falam assim, mas vocês são perfeitos. Ai, tão pequenininho, parece até dois minions. Ai, tão bonitinho, tão isso. Ai, Deus abençoa muito vocês, né? Nossa, vocês vão ter isso, vão ter aquilo outro. Queridos, senta um pouquinho comigo, Anthony, para a gente falar as renúncias que a gente teve que fazer. Senta um pouquinho para poder conversar. Às vezes a gente olha a vida dos
ministros. Ai, mas aquela pessoa nem passa por problema. Passa, querido. Passa, porque depois que Antônio foi levantado do ministério, a gente viu que passa e passa demais. Mas só o Senhor para dar glória, aleluia. Passa, gente. Aí às vezes as pessoas falam assim, Savana, é muito engraçado, porque você quase nunca vem chorando pra gente pra desabafar. Queridos, porque eu entendo o Deus que eu sirvo. Isso não significa que eu também não chore, mas não significa que não teve renúncias não na nossa vida. Existem todas as pessoas que alcançou o lugar em Deus que Deus tinha pra elas, tiveram renúncias. Então a gente pega a galera do Antigo Testamento, ali olha tudo que eles fizeram e fala assim, foi muito fácil, abrir o mar e tudo mais. Tá aí as renúncias que eles fizeram. Mas agora eu queria discorrer com vocês um pouquinho da história dos hebreus, né? Aí eu vou beber uma água rapidinho, gente. Eu acho tão chique. Posso falar rapidinho? Pode, Laurinha, tua vez. Dá! Não, então, você falando sobre essa questão de renúncia, de que as pessoas olham e acham que é fácil, o exemplo que eu separei foi o de Daniel, que viveu exatamente isso. Ele poderia, o que eu separei foi Daniel 6, o rei faz um decreto sobre que durante um mês ninguém poderia adorar nem orar a outro Deus que não fosse ele. E Daniel tem uma postura completamente diferente, porque ele continua, a Bíblia fala, eu vou ler aqui para vocês o 6:10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus como costumava fazer. E o texto, eu vou ler o 13 também. Então disse ao rei, Daniel, um dos exilados. Então disseram ao rei, Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. E aí a gente vê uma constância. Eu de verdade acredito muito que a nossa vida de fé é muito mais sobre continuar fazendo do que oscilando. De se manter firme aquilo que Deus, que a gente sabe que Deus é, o lugar que nós estamos em Deus. Daniel em momento nenhum duvidou disso. Ele sabia quem ele servia, independente de decreto. Ele não desconsiderou o decreto. Mas independente disso, ele continuou fazendo o que fez durante toda a sua vida. Ele esteve mais ou menos debaixo desse governo da Babilônia quase 67 anos. E aí você vê repetidas vezes no capítulo 6, eles falando que Daniel fazia sempre a mesma coisa. De que ele continuamente orava, continuamente servia a Deus. Então, realmente, a gente tem que estar muito firme e acreditando que a palavra é a verdade para que a gente continue. A nossa jornada é sobre continuar fazendo, crendo, confiando naquilo que Deus é, no seu caráter, na sua palavra. E a gente vai ver no capítulo 6 que ele foi... Os leões não atacaram. Deus o livrou. Eu acho muito legal que o rei fala assim para ele no 23. Muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Nós podemos nos manter firmes, confiando no nosso Deus, crendo na soberania dele, na verdade da palavra. A Bíblia também vai dizer que o justo, como a Savana citou mais cedo, vive de fé. Esse é o estilo de vida que nós temos em Deus. Essa é a proposta de Deus para nós. Uma vida em fé. Amém? Tá me ouvindo? Tô. Oi. Continua aí, mulher. Gente, o cair é do homem, mantai de Deus. Aleluia. É isso aí. Ele ele é um derrotado. Mas, entendido. Mas lá é exatamente isso, né? Eu só não falei sobre Daniel porque Antônio me trava. Ele diz que eu só ministro sobre Daniel, mas isso não é uma verdade, tá, gente? Mas, eu amo Daniel. Isso.
Realmente isso foi. E eu vou te falar, tá? Eu, como nutricionista, eu digo, a galera gosta de compensar as perdas da vida com comida. O cara tinha sido levado escravo e mesmo assim abriu mão. Quem é que quer É isso aí. ficar comendo legumes, gente? É tudo que É era alguém verdade. oferecendo. E quem é que quer ficar comendo legumes? Eu entendo vocês. Eu sei que vocês não iam querer. Mas foi uma anúncia que levou Daniel à posição que ele estava. É Amém? verdade. Aí a gente. Aí eu vou. Se você já terminou, Lara? Gente, a gente já trocou de celular, a gente já tá com um iPad, um iPhone, um ai não sei o quê. Só o sangue de Jesus tem poder, gente. Estão ouvindo então bem agora? Sim, sim. Tá, então para a gente fechar rapidinho essa questão dos hebreus. Sempre me intrigou muito por que eles passaram pelo meio do mar e Pedro andou sobre as águas. Isso era uma questão que eu precisava entender com o Senhor. E ele foi me explicando que cada um tem um nível de fé, cada um tem uma estação espiritual, cada um está correndo uma carreira na sua própria velocidade. E então seria muito, talvez, brutal, entre aspas, ou talvez até injusto, se Deus exigisse que os israelitas eles andassem sobre o mar como Pedro andou. Por quê? Eu vou explicar. Alguns estudos falam que era aproximadamente 2 milhões de pessoas que saiu do Egito, né? E estava peregrinando pelo deserto. Agora você imagina mulheres, crianças, velhos, idosos, aquela bagagem toda, um bando de bicho, um bando disso, um bando daquilo outro, animal, tudo isso tendo que andar por sobre as águas. Seria muito difícil. Mas talvez para eles conseguiam entrar no nível de fé onde vê parede de um lado e parede do outro no mar, eles conseguiam ir. Mas andar por sobre as águas, nem todo mundo talvez teria fé para poder ir. Já Pedro não. Pedro teve fé para andar sobre as águas, mas seja no meio da água, seja sobre as águas, seja do jeito que for, Deus vai entrar com providência. Amém. E Deus vai acompanhar você e descer até o nível de fé que você tenha. Desde que você aprenda a colocar a palavra de Deus como primazia na sua vida. Desde que você entenda que a palavra não pode ter o segundo lugar, o terceiro lugar. Quando eu quero, eu vou e coloco a palavra onde se encaixa. Não, a palavra não está aqui para ser encaixada. A palavra está aqui para ser vivida, completada e entender Amém. que a palavra tem um lugar de primazia. O Salmo 138, quando fala exaltaste a tua palavra acima de todas as coisas, isso precisa ser uma verdade em nós. Eu não Amém. posso, ora eu acordei bem, hoje eu quero crer, ora eu não acordei muito bem, hoje eu não quero crer. Crer, querido, não é uma opção que tem dias que você vai lá e pega, tem dias que você vai lá e não tá nem aí. A vida da fé é uma vida para ser vivida intensamente, não para ser sobrevivida. Quando eu quero, eu pego. Quando eu quero, eu creio. Quando eu quero, eu faço isso. Quem é que disse? Você não é mais dono da sua vida. Você não é mais dono do seu querer, das suas vontades. Deus comprou você com narizinho, com vontade, com personalidade, com tudo. Com tudo que você tem. Então, não dá para acreditar que a gente pode exercer fé só em algumas áreas. Não é assim. A palavra está para ser vivida e você precisa ter um entendimento de que ela é completa. Você não precisa acrescentar nada na palavra. Não acrescente nada. Ah, porque eu acho que a palavra de Deus diz assim. Se você acha, você não tem certeza. Se você não tem certeza, você logo precisa ir orar e estudar sobre aquele assunto. Porque o seu achismo não vai mudar nada. Agora, a tua convicção de quem Deus é através da palavra dele, isso daí muda as coisas. Amém? Laura, quer falar alguma coisa? Amém. Não, pode continuar. Quanto tempo eu ainda tenho? Quanto tempo eu ainda tenho? Eu não Tirando sei. aqueles que Satanás tentou me roubar. Eu de verdade não sei. Não, Laurinha, nós dois a gente tá meio perdida, né, querida? Caraca! Mas então, eu quero rapidamente contar uma história para vocês. Eu ganhei uma sandália de uma pessoa que mora lá perto, lá de casa, que a filha dela, geralmente, quando não dá mais a sandália na pilha dela, ela me dá. Tá, então eu queria ver com vocês uma questão aqui, né? Uma vez eu ganhei uma sandália de uma amiga mesmo. Ela, quando não dá mais no pé da filha dela, ela sempre me dá, porque eu tenho um pé pequenininho, então continua dando em mim, né? Mas aí ela me deu uma sandália.
Só que dessa vez a sandália já tava, não, ela tava muito grande pro meu pé. Aí eu olhei para a sandália e eu falei assim, poxa, se meu pé fosse um pouquinho maior, essa sandália, eu teria mais uma sandália. E na mesma hora veio aquela instrução dentro de mim, não, não é assim não. Se o seu pé fosse um pouco maior, você teria perdido todas as outras sandálias que você já tem. E aquilo dali mexeu muito comigo, porque eu entendi certas coisas que às vezes a gente tem a tendência natural, né? Não é às vezes por mal, às vezes é a mente ali que vai tão rápido. A gente tem essa tendência de tirar os olhos daquilo que Deus está fazendo para focar naquilo que o diabo está fazendo. A gente automaticamente... Vocês estão me ouvindo? Tá tudo bem, Laura? Som? Então a gente começa a tirar os olhos daquilo que o Senhor está fazendo para pôr os olhos naquilo que o diabo está fazendo. Só que não pode ser assim. A gente tem que fixar os nossos olhos naquilo que Deus está fazendo, e aquilo que o diabo está tentando fazer na minha vida, eu nem dou crédito. Porque o que Deus está fazendo é infinitamente mais poderoso do que qualquer coisa que Satanás possa tentar levantar na minha vida. Então, isso mexeu muito comigo quando o Senhor falou, não, você não teria uma sandália a mais, você teria sandálias a menos. E isso me chocou muito de verdade, porque eu comecei a ponderar nas quantas coisas, né? Às vezes a gente foca tanto naquilo que a gente ainda não tem, coisas que ainda não conseguimos, que a gente deixa de focar em toda a bondade que Deus já fez por nós. E às vezes, eu não lembro agora, alguém comenta aí na live se alguém lembrar, mas eu lembro que a gente recebeu uma palavra, só não sei se foi em 2018 ou 2019, que falou que a gente viveu um ano extraordinário. E eu comecei a me perguntar o que seria o ano do extraordinário. E às vezes a gente pensa que viver o ano do extraordinário é só quando a gente tem promessas para o ministério e de fato a gente embarca no ministério, ou quando a gente tem promessas na vida profissional e embarca na carreira, ou às vezes a gente acha que a gente tem promessas em tantas outras áreas e isso acontece. Não, viver o extraordinário de Deus não é apenas isso. Viver o extraordinário de Deus é você fazer aquilo que Deus te mandou fazer. Vamos supor, de forma bem simples e bem básica, Deus falou, vamos supor, um exemplo, tá, gente? Deus falou com você no início de 2020, eu quero que você ore todos os dias 40 minutos em línguas. O que é viver o extraordinário de Deus? É com chuva, com sol, com vontade, sem vontade, dando tudo certo, dando tudo errado, não querendo, mas fazendo aquilo que Deus me mandou fazer, porque eu entendo que a soberania de Deus e os seus conselhos são sempre infinitamente melhores do que aquilo que eu acho como um palpite. Então, isso é viver o extraordinário de Deus. E enquanto a gente segue em atos de obediência à palavra de Deus, em atos de obediência aos comandos do Senhor, coisas vão sendo acrescentadas na nossa vida. E aí a gente entra no ministério, a gente entra no chamado, a gente entra naquele emprego que a gente sonhou. O Ronald brincou comigo, né? Laura, quanto tempo a gente tem? Tem como saber disso? Se a gente sair no final agora tem muito. Tem uma bastante. hora. Então eu queria contar rapidinho aqui uma coisa que aconteceu comigo. Eu queria mesmo me abrir, porque aqui tá todo mundo invictus mesmo, né? Então, quando teve o culto, o Ronald me zoou na live passada, né, Ronald? Mas amém. Quando teve o culto da igreja no ano passado, que o Humberto falou, eu sou nutricionista e eu estou há 3 anos crendo em uma promessa que o Senhor vai realizar na minha vida. Eu estou há 3 anos crendo nisso, com todo o meu coração, exercendo fé nisso, porque eu creio que Deus é poderoso para poder fazer. Então, naquele culto, o Humberto falou assim, você vai trabalhar em lugares que não tem vaga. Irmãos, quem foi que dissesse que aquilo dali não era para mim, não? Eu agarrei, eu pulei, eu corri, eu sambei naquele terreno ali, eu não quis nem saber, era meu. Aquilo dali era meu. Eu acreditei naquilo dali e não tem quem me faça desacreditar daquilo. Só que esses dias, eu diante de uma oração mesmo, eu falei para o Senhor, eu falei assim, Pai, daqui a pouco, em setembro, isso vai fazer 1 ano que eu espero, né? Desde aquele dia que eu acho que eu já cria, né? E eu falei assim, eu tenho duas
posições para tomar diante do Senhor em oração. Ou eu posso vir aqui te questionar como se você me devesse algo. Eu poderia vir aqui exercer uma posição que é explicação da sua parte, como se eu isso, mas eu poderia colocar nessa posição de te questionar por que ainda não aconteceu. Eu agarrei em fé, eu crio. Ou, Senhor, eu tenho a outra posição, que é me ajoelhar diante de você e falar, Pai, não aconteceu ainda, mas eu creio na tua promessa, eu creio naquilo que eu agarrei, Amém. eu creio naquilo que eu confiei, e eu creio que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que eu pedi, pensei, imaginei. Às vezes que eu vou trabalhar num lugar assim, mas o Senhor é poderoso para abrir portas que o Senhor poderia abrir, portas que conexões humanas não abrem, que o homem nunca vai poder abrir para mim, portas que só Deus pode abrir sobre as minhas cabeças. Sabe por quê, queridos? Porque a minha vida está debaixo de palavra. Ninguém vai tirar essa Amém. convicção de mim que eu estou debaixo de uma palavra. A minha vida é fruto de palavra, tudo aquilo que eu creio são palavras, tenho promessas liberadas sobre a minha vida, e tudo aquilo que Deus falou que vai fazer, Deus vai fazer na minha vida. E eu me dá disso, eu não posso me colocar numa posição, ora eu acredito que talvez Deus possa fazer, ora eu acredito em fazer. Isso uma hora eu quero, outra hora eu não quero. Só que aí, teve um dia que eu cheguei pro Anthony, já que eu tenho bastante tempo, né, eu vou contar logo tudo, eu vou desenrolar logo tudo. Segura aí, ó, segura aí. Foi na última festa dos estados que teve. De manhã cedo, eu e Antônio conversando, teve a festa dos estados no sábado, no último dia, e no domingo, tava eu conversando de manhã e eu falei assim, Antônio, você acredita que Deus fecha portas? Aí o Anthony falou, né? Acho que ele ficou meio que assim, né, tadinho? Sem saber o que falar pra mim, porque ele viu que isso foi um assunto que mexeu muito comigo. E eu falei assim, porque eu acredito que Deus fechou todas as portas que eu queria de nutrição. Todas as portas que eu desejei, todas as portas que eu criei, que eu acreditei, que eu achei que eu ia conseguir, Deus fechou. Aí Anthony, né, com muita sabedoria, falou algumas palavras para mim. Irmãos, num culto de 5 horas da tarde, pastor Edmilson pregando, eu não vou esquecer disso nunca na minha vida, nunca em toda a minha existência. Ele pregando, ele já finalizando, ele falou assim, se coloque de pé. E eu vou falar isso aqui porque eu acho que tem alguém aqui que precisa ouvir isso. Deus é um Deus que abre portas, mas Deus também é um Deus que fecha portas. E glória a Deus por... Eu parei na parte do pastor, né? O que o pessoal tá falando aí? É pra gente fazer alguma outra coisa, Laura? Para tentar gravar um vídeo e colocar no grupo. Mas tenta, a gente pode tentar agora, se vai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, né? Então, o pastor Edmilson falou, né? Eu tô tendo que segurar o tablet aqui. O pastor Edmilson falou isso. Eu sei que Deus é um Deus que abre portas, mas ele também é um Deus que fecha portas. E glória a Deus por todas as portas que ele fechou, porque me livrou de infernos. Então, quando ele falou aquilo dali, para mim, isso foi libertador, porque eu sabia que Deus estava falando comigo. Então, eu soube naquele momento que Deus não estava contra os meus sonhos, os meus planos, mas Deus estava me mostrando que não era o tempo. Deus estava me mostrando que ele estava preparando coisas muito melhores do que eu estou pedindo, do que eu estou pensando. E eu queria falar com vocês rapidamente, acho que agora a gente está até com tempo, né? Mas eu queria discorrer rapidinho. Lá em Ruth, no capítulo 2, se eu não me engano, agora eu vou ver se o versículo é... Eu acho que é o versículo 12. Na versão NVT, tem uma conversa de Boaz com Ruth e ele fala assim, que o Deus de Israel, cujas asas você decidiu se refugiar, ele recompense você por todo o bem que ele fez. E quando eu conversei, né, Laura, com você sobre esse versículo, e isso para mim mexeu muito comigo, que fala, cujas asas você veio se refugiar. Isso, assim, me gerou, nesse momento que a gente está passando, muita segurança, porque eu falei assim, gente, nós estamos seguros debaixo das asas do Senhor. Lógico que no sentido figurado, né, das asas, da mão de Deus e tudo mais, mas nós estamos seguros, seguros. Eu não estou de qualquer maneira, eu não estou jogada
por qualquer vento, de qualquer crença. Eu estou segura debaixo das asas do Amém. Altíssimo. Eu decidi me refugiar, eu decidi buscar abrigo. Gente, um Amém. refugiado, quando ele decide pedir auxílio, abrigo a um outro país, ele se sente seguro quando aquela segurança ela é concedida. Então nós decidimos nos refugiar debaixo das asas do Senhor. E não existe lugar no mundo mais seguro do que esse. Quando o salmista vem falando também, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso é uma verdade, nada vai nos faltar. A gente vai andar em cima dessa palavra, que nada vai nos faltar. E isso tem que, de verdade, gerar uma convicção no nosso coração de que é a verdade. E também tem uns salmos que eu gosto muito, que é o Salmo 5, na versão A Mensagem, que fala assim: tens a fama, ó Eterno, de acolher os que te buscam. É o Salmo 5, se eu não me engano, também é o versículo 12, alguma coisa assim, mas é bem no finalzinho na versão A Mensagem. Tens a fama, ó Eterno, de acolher os que te buscam. Cara, que coisa triste é quando a gente vê uma pessoa e alguém fala assim: esse dali tem a fama de ser caloteiro, esse dali tem a fama de fazer um monte de besteira, tem fama de ser mentiroso. Mas olha o que nessa versão vem falando, que Deus tem a fama de acolher os que buscam a Ele. E a gente decidiu se refugiar debaixo dessas asas. Então, isso é muito poderoso. Na versão A Mensagem também, no Salmos 91, lá no finalzinho, ele começa a falar assim: eu tirarei você de qualquer problema. É só você me chamar, é só você me clamar, que eu tô aqui para ajudar você, eu amo você. E ali começa a discorrer um monte de coisa. Eu vou ver até se dá tempo de eu ler isso para vocês, rapidinho. É Salmos 91. Salmos 91. Mas eu vou ler na versão A Mensagem, tá, gente? Que é conforme foi um momento de necessidade minha. Fala assim: se você se apegar a mim para salvar a sua vida, diz o Eterno, tirarei você de qualquer problema. Se você aprender a confiar em mim, cuidarei de você como ninguém. É só me chamar que eu respondo. Ficarei ao seu lado nas horas ruins. Resgatarei você e darei uma festa em sua honra. Amém. Eu presentearei com vida longa e a você mostrarei a minha salvação. Olha isso. Se você se apegar a mim para salvar a sua vida. Então a gente está apegada a um Deus que tem a fama de acolher aqueles que buscam a Ele e cujas asas nós decidimos nos refugiar. Mas isso tudo a gente só alcança em fé. Esse lugar de proteção, a gente precisa entender que a gente precisa entrar nele em fé, porque é isso que o escritor dos Hebreus vem falando, que aqueles que se aproximam de Deus precisam ter fé de que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Só que aí a gente para também para poder pensar um pouco: Deus é galardoador, Deus é presenteador, Deus distribui presentes daqueles que o buscam. Mas será que a gente pensar só em presentes naturais talvez não é muito pouco? Talvez a gente pensar que esses presentes que a Bíblia está narrando, se são só presentes materiais, será que isso não é muito pouco? Eu vou tirar, olha, pensa aí, quantas vezes você se aproximou de Deus no momento de uma oração, você orou, você se trancou no seu quarto porque você estava muito pressionado, você queria muito alguma coisa, eu estou dizendo mesmo coisa material, e você chegou ali, você orou, você se derramou, você explicou para o Senhor as razões pelo qual você estava precisando daquilo, e quando você saiu dali, às vezes você não pode ter saído com aquilo que você queria naquele momento materializado na sua frente, mas você saiu consolado, com uma paz que ninguém arrancou. Amém. Você saiu dali muito melhor do que você entrou. Você saiu daquele momento de oração leve e você fala assim: eu posso não ter recebido, vou botar um exemplo de uma casa. Eu orei, eu me ajoelhei ali, eu pedi para o Senhor uma casa, eu precisava disso. E você não saiu dali com uma casa materializada mesmo na sua frente, mas você saiu dali seguro. Então, isso quando a Bíblia vem falando que Deus ele é presenteador daqueles que o buscam, a gente não pode ter esse entendimento fechado, fraco, mesquinho, de achar que é só coisas naturais. Gente, isso é muito pouco para Deus. Deus tem muito mais para dar para gente. Deus deu para gente uma paz que ninguém pode roubar.
Amém. Ninguém pode roubar, gente. Eu fico pensando nisso. Que paz é essa? Que paz é essa? Algumas pessoas, né, conversaram comigo e com o Anthony, porque o nosso casamento teve que ser adiado, a festa, na verdade, mas o casamento no civil vai sair, meu povo. Com pandemia ou sem pandemia, eu caso, meu povo. Eu caso antes dos 30, porque eu já fiz 29 esse ano. Então, algumas pessoas brincaram, né? Falaram assim com a gente. Gente, vocês não estão desesperados, vocês não estão assim, assim, assados. Vocês estão há 2 anos planejando esse casamento. Eu falei, não. Eu sei nas asas de quem eu me refugiei. Eu sei nas asas de quem eu pedi abrigo. Eu pedi abrigo para um reino celestial. Eu não sou dessa terra. Eu não sou as coisas que dizem que vai acontecer ou que não vai acontecer. O que os outros falam de mim não é a verdade. A verdade sobre a minha vida é a palavra. E tem debaixo da... É como eu falei para vocês, sobre a minha cabeça a palavra, sobre o meu casamento a palavra, sobre a vida do Anthony a palavra, sobre o nosso matrimônio, a vida de casado mesmo tem palavra. Então não vai ser uma pandemia, não vai ser um vírus que vai paralisar os feitos do Senhor na nossa vida. Tudo aquilo que o Senhor tem para fazer naquele grande dia vai acontecer, tudo aquilo que Deus tem para a gente vai acontecer. E eu não posso perder a minha paz por causa disso, porque a minha paz, quem me deu não foi um casamento, quem me deu não foi o mundo. A minha paz, quem me deu foi Jesus no alto daquela cruz, quando ele morreu por mim. E a gente precisa ter esse entendimento que quando Jesus morreu por você, você não é um número num ônibus. Ah, tá lotado, entra mais um que cabe. Ah, Jesus estava ali morrendo naquela cruz. Entra você também que cabe no pacote. Eu não. Quando eu morri, Jesus pensou no meu nome. Quando eu morri, estava lá Savana. Jesus tinha o meu nome gravado no coração dele e ninguém vai me tirar isso. Eu não sou um número qualquer naquela cruz. Eu sou uma vida que nasceu no coração de Deus, como eu falei no início. Eu não sou fruto de uma gestação de adolescência. Eu não sou fruto de erros de ninguém. Eu sou fruto da palavra de Deus. Eu nasci no coração de Deus antes de nascer no ventre da minha mãe. Eu não sou aquilo que as pessoas falam. Ah, mas talvez você não consiga isso. Quem foi que disse? Aonde é que está escrito na Bíblia que eu não vou conseguir isso? Estou até regalando meus olhos aqui. Aonde é que está escrito na Bíblia que eu não vou conseguir isso? Se não está escrito isso na Bíblia, eu não creio. Se não tá escrito isso daí, se não tá, eu não vou acreditar, porque eu acredito naquilo que a palavra fala de mim. E a palavra fala para mim que eu sou uma mulher virtuosa. A palavra diz para mim que eu vou falar diante de nações. A palavra diz para mim que eu vou viver tudo aquilo que Deus planejou, porque desde o ventre o Senhor me conhecia. Ele me chamou, concedeu dons aos homens. E quando fala ali que concedeu dons aos homens, meu nome tá escrito ali também. Quando o Senhor Jesus subiu e concedeu dons aos homens, sobre a minha cabeça recaiu uma unção, queridos. Não adianta as pessoas quererem falar para mim, mas não é bem assim. É assim, se não está escrito na Bíblia que não é assim, aí eu digo que não é assim. Mas se está escrito que é assim, eu digo que é assim também. Então as pessoas às vezes se levam, né, por muitas palavras que as pessoas estão dizendo. Aí falam assim, mas talvez não seja bem assim. Quem foi que disse que não vai ser bem assim? Se Deus disse que é bem assim, então é bem assim. Eu aceito todo mundo, gente, eu vou reforçar de novo. Eu aceito qualquer um, aceito entre aspas, falar mal de mim, menos eu. Eu não falo mal de mim não, gente. Eu não me junto com o diabo pra ficar falando mal de mim, não. Tem razão. Savana é muito escandalosa, nunca vai chegar em lugar nenhum. Queridos, olha, tá a minha mãe de prova. Eu falei pra ela lá em casa. Eu falei, mãe, eu tô casando, mas antes de eu casar, eu preciso deixar um ensinamento aqui pra essa família. A Bíblia diz que longe de nós toda gritaria, toda ira, toda cólera, toda maledicência, toda palavra contrária. Mãe, a partir de hoje, a gente não pode mais gritar nessa casa. Irmãos, eu e a minha mãe, a gente tá no processo para não gritar, porque até o meu irmão de 7 anos estava ficando acostumado a gritar. Mas eu falei, não, a palavra diz longe de nós, mãe, toda gritaria. E eu poderia me refugiar nisso e levar para dentro da minha nova família. Mas eu grito porque minha mãe sempre gritou. Eu grito porque eu fui acostumada. Não. Se a gente crê que a palavra de Deus é poderosa para poder desfazer barreiras, poder desfazer coisas que fizeram com a gente no passado, por que a gente não crê que a palavra de Deus é poderosa para ensinar a gente a falar mansa e tranquila? Tô aprendendo, gente. Tô no processo. Se alguém me ver... Travou. Voltou?
Então, assim, eu não posso me esconder. Ah, essa é a minha personalidade. Deus me fez assim, Deus me ama assim. Sim, mas a partir do momento que a minha personalidade ferir algum versículo na palavra, eu tenho que me moldar ao estilo da palavra. Eu não Amém. posso ficar me escondendo atrás. Ah, eu nasci assim, é assim mesmo. Não. Se a Bíblia diz que é longe de nós toda gritaria, então eu vou me moldar à palavra. Porque o que eu acho Amém. que parou, voltou aí se isso está agredindo a palavra, se isso não está indo de acordo com a palavra. Então, eu paro aí. Então, às vezes, a gente quer se esconder. Ah, eu nasci assim, é desde 1991 assim, é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. O assim mesmo é até onde a palavra diz que você tem que ir. O assim mesmo é a primazia da palavra sobre todas as coisas. Exaltaste a tua palavra, de novo, a gente repete o Salmo 138. Exaltaste a tua palavra acima de todas as coisas. Então a palavra tem que estar acima da minha personalidade, a palavra tem que moldar o meu caráter, a palavra tem que dizer para onde eu vou e para onde eu não vou. Então não Amém. pode ser do jeito que eu acho, do jeito que eu quero, só que para viver uma vida, queridos, onde você vai se moldar a palavra e não a palavra a você, é uma vida onde você precisa exercer fé. Não é uma vida de qualquer jeito, não é uma vida de qualquer maneira. Então a gente tem que entender essas coisas, que às vezes a gente não quer. Por quê? Porque crescer dói, porque alinhar o caráter às vezes dói. E às vezes as pessoas falam assim pra mim: ah, Savana, mas você só prega coisa difícil, você só fala coisa difícil. Queridos, Deus me fez assim, eu não vou negociar a unção que Deus depositou sobre a minha vida para poder agradar homens. Eu não posso ficar negociando, porque aquilo que o Senhor me depositou na minha vida, quem vai prestar contas sou eu. Quem vai É dar isso aí. conta sou eu. Quem vai precisar chegar no dia diante do grande tribunal e falar com o Senhor as coisas que eu fiz ou deixei de fazer, sou eu. Ninguém vai lá me ajudar. Não, Senhor, eu achei que se ela não falasse isso, ficar melhor. Ninguém vai me ajudar nessa hora, não, irmão. É só eu e o grande pastor das ovelhas. Só eu e Jesus. Então, a gente precisa ter esse entendimento que a gente não pode negociar a unção que está sobre a nossa vida. Então, aquilo que for difícil para eu falar, eu creio pela fé que Deus me dará a capacidade para poder falar. Às vezes, a gente acha, ah, não, mas isso aqui é impossível demais para fazer. Amigos, se eu for respaldada pela palavra, se segure você na sua cadeira, porque quem vai cair para trás é você, não vai ser eu, não. Porque eu vou despejar em cima de você tudo aquilo que Deus me mandar falar. Tudo aquilo que Amém. Deus me mandar falar, irmão, numa ministração, tudo aquilo que Deus colocar no meu coração para falar, eu vou falar. Eu vou falar, mas eu não vou falar de qualquer forma, eu não vou falar de forma, de qualquer maneira, não. Eu vou falar respaldada pela palavra, porque antes de eu ir, pode ter certeza que eu, em oração, eu já gerei isso. Em oração, eu vou procurar ver dentro de mim se aquilo que eu estou falando, se aquilo que eu estou corrigindo, está de acordo com a palavra ou se está os meus sentimentos envolvidos. Porque, de qualquer maneira, quem vai prestar conta disso sou eu. Quem vai prestar conta disso sou eu. Não vão ser as pessoas. Então, é isso, né? Eu hei de dar conta pelas palavras que eu falo, então por isso que eu penso muito bem, né? Se realmente eu tenho que falar aquilo. Mas uma coisa é certa, eu não me travo de falar por causa de homens, eu não vendo a unção que está sobre a minha vida, eu não negocio a minha fé, ora eu creio, ora eu não creio, ora eu falo assim, ora eu não falo. A minha vida, uma vez falaram isso, e de todas as coisas, né? Que falaram sobre mim, eu tô dizendo sobre mim, todas as coisas de profecias mesmo que entregar de palavra, a que eu mais guardo é porque isso se tornou uma imagem mesmo dentro de mim. Falaram que eu sou igualzinho aquele pau, aquela madeira que você coloca amarrada com a árvore para a árvore não crescer torta. Que aquele pau tá ali, querido, só para garantir que a árvore ela vai crescer na medida certa que ela tem que crescer. Então eu sou assim, querido. Tem horas que eu não quero estar amarrado com você, nem você quer estar amarrado comigo. Mas já que essa noite a gente tá aqui um amarrado com o outro, vamos receber, vamos celebrar. Depois eu desligo a live, depois o pau é removido da árvore e a árvore cresce. E só quem vai brilhar é a árvore. Então eu tô aqui hoje só para te ajudar. Se eu falei alguma coisa que você não gostou, irmão, perdoa eu. A ceia é domingo, tá tudo bem. E vai ser assim mesmo. Então isso é uma imagem que eu tenho para minha vida, é uma das unções que eu reconheci sobre a minha vida, que é a unção de correção. Mas agora, para tudo isso acontecer, para eu conseguir corrigir você, não que eu seja melhor do que você, não. Eu me esforço, me esmero na palavra,
me coloco numa posição onde todos os dias eu aprendo que o meu caráter ele precisa ser alinhado e eu preciso entender que eu estou andando em fé. Que tudo que eu falo precisa ser proveniente da fé, precisa estar alinhado com a palavra. E é assim que eu vejo as coisas. Então, tudo aquilo que eu esbarro, que eu olho, a palavra não está dizendo isso daqui. A palavra está dizendo que eu devo fazer mais dessa forma. Então, eu me moldo. Eu não tenho resistência, eu me moldo. Porque quando você começa, querida, a ter resistência pelaquilo que a palavra diz, é aí que está começando alguma coisa que está errada na tua vida. Quando tu acha que Deus não tem o direito de te corrigir em certas coisas, é aí que está o problema. É aí que está o problema. E eu vou falar com você, sempre na sua vida, queridos, vai ser amor e ensino. Amor e ensino. Amor e correção. Amor e correção. Não existe essa onde você só é alisado. Sabe por que não existe essa de onde você só é alisado? Porque você está em um processo de aperfeiçoamento. Você ainda não foi totalmente aperfeiçoado. Todos nós estamos crescendo. Crescendo até uma medida que vamos alcançar a estatura perfeita. A perfeição. Então, todos os dias nós vamos ser tratados com amor e correção. Amor e correção. E pessoas que têm dificuldade a se submeter à correção, você não pensa que você vai chegar muito longe, não. Você não pense que você vai chegar muito longe sem correção, não. Então, a correção, ela serve para te dar um grito e dizer: ei, tá indo no lugar errado. Ei, não é bem assim do jeito que você está pensando. Só que se você não tiver fé para acreditar que alguém está te corrigindo no amor, aí não adianta. Aí você quer exercer fé para ter um carro, para ter uma casa, para conseguir um bom emprego, mas tu não quer exercer fé para alinhar o caráter. Só que é amor e correção, é amor e correção, é amor e correção. O Maneco, ele disse em uma das ministrações dele que quem deseja ministério tem que aprender a engrossar a veia de correção. Por que será? Por que será? Porque você vai dar conta, querido, de tudo aquilo que você falou e do que você não falou. Então, você precisa entender que se Deus mandou você dar um recado, se Deus mandou você falar qualquer coisa, por mais difícil que seja, dê o recado. Deu o recado. Uma das passagens que também me marcou muito, que eu vim ler ela esses dias, que Antônio me mandou, foi Ezequiel. Que Deus fala assim para Ezequiel: Ezequiel, vá, porque eu também vou endurecer a tua testa. Vá, porque eu te envio a povo rebelde. E se você falando e ele se corrigindo, então beleza, esse homem, ele conseguiu ter o seu caminho. Eu tô parafraseando aqui. Então, esse homem conseguiu ter o seu caminho mudado. Agora, se você não falar, eu vou cobrar de você. Querido, se eu tô vendo a oportunidade de Deus cobrar de mim ou de você, eu vou deixar Deus cobrar de você. Eu vou falar. Eu vou falar. Eu não posso me sujar com Deus, não. Eu não posso me sujar com o amado da minha vida, não, queridos. Porque uma pessoa quis endurecer o coração. Então, eu despejo em cima de você tudo aquilo que Deus colocou no meu coração. Mas eu repito, eu nunca vou fazer isso sem amor. Porque, como eu falei no acampamento de 2018, eu acho, 2019, não lembro agora, eu fui convidada também para ministrar e eu sabia que eu tinha uma palavra muito dura, muito pesada. A galera que tava vai lembrar quando eu falei: tá pesado, tô nem aí. Mas foi com amor, né? E eu falei assim: Senhor, será que eu vou ter sempre esse chamado de falar essas coisas difíceis? Nem todo mundo vai aceitar. E quando se levantou aquilo dentro de mim, né, Savana, tudo aquilo que você fazer só por fazer, que você quiser fazer só por fazer, você não envolver amor, você está falando apenas para levantar o seu ego. Agora, tudo aquilo que você colocar amor, oração, naquilo que você vai falar, então deixa que eu resolvo. Então eu fui respaldada pela palavra, amém, foi glória a Deus, as pessoas receberam, pessoas se consertaram. Então, eu tenho esse entendimento. Então, eu nunca vou vir falar com você de qualquer forma, de qualquer maneira. Sabe por quê? Eu estou falando. Sinta-se importante agora e pegue isso para você diretamente. Eu não estou falando com uma pessoa qualquer. Eu estou falando com a noiva do Cordeiro. Eu estou falando com o amor da vida de alguém. Você é o amor de Deus, você é o amor de Jesus. Então, eu jamais vou me referir a você de qualquer maneira. Porém, o fato de eu não me referir a você de qualquer maneira não significa que eu vou passar sabão, que eu vou amaciar aquilo que Deus me mandou falar.
Eu vou falar da forma como o Senhor colocar no meu coração. Eu sei que às vezes pode ser pesado, eu sei que às vezes você não saiu de casa para ouvir aquilo, mas, queridos, às vezes uma ministração mais dura, ela pode salvar a sua vida, pode te dar um se liga, uma corda, um peteleco, acorda aí, você está indo por um caminho enganado. Acorda, gente, pra mim não existe essa do eu amo, aí eu nem falo nada. Eu amo e eu tô vendo meu amigo quase caindo no precipício. Ah, as meninas que se aconselham comigo quando vem contar besteira que tá fazendo perto de mim. Ah, mas queridos, eu não amasseio, não. Eu falo, ó, eu amo você, mas tá errado assim, tá errado assado, tá errado desse jeito aqui. Vamos conferir o que a palavra diz pra você. Ah, não. Não aliso, não aliso. Teve um dia que uma pessoa foi se aconselhar comigo e com o Anthony, e ela começou a falar: ah, mas eu tô me sentindo muito afastada, eu tô me sentindo muito fraca, eu tô assim, eu tô assada. Aí eu só escutando aquilo tudo, irmãos. E Anthony lá com a unção dele pastoral, alisando, alisando, e eu deixando. Beleza, quando eu abri a minha boca, eu falei assim: querida, só uma pergunta aqui. Quantas vezes você tá indo pra igreja? Aí ela falou: um domingo só. Aí eu falei assim, um domingo só. Então vem cá que a gente vai fazer uma conta, eu e você, amor. Vamos lá, a semana tem 7 dias. Aí tem discipular dia de segunda, dia de terça, tu não vai, né? Aí tem sextou, dia de sexta, tu não vai, né? Vira e mexe tem programação, dia de sábado, tu não vai, né? Aí tu vai um domingo, aí se totalizar isso daí, dá 4 vezes no mês. Num mês de 30 dias, tu vai 4 vezes. E tu não sabe por que tu tá fraca, né? Aí tu não sabe. Tu anda lendo em casa? Tu anda meditando na palavra em casa? Tu não anda, né? Aí, queridos, mas ó, no final eu abracei, eu amei, eu orei por ela. Mas eu não podia deixar de mostrar através de números que essa pessoa não estava congregando da forma que ela deveria congregar. Então, isso tá errado. Aí eu vou chegar lá e vou dizer, ai, tadinha, você tá mesmo muito fraca. Quer que eu só ore por você? Não, eu não vou só orar por você, que eu tenho meu tempo é muito precioso. Eu não posso ficar só orando por quem não quer se corrigir. Não quer se corrigir. Não, eu vou mostrar pra você onde você tá errando. Aonde você tá errando. Aí, se tu quiser se corrigir, beleza. Mas que eu falei. Agora, depois que eu corrigi, quer oração? Quero. Então, vai mudar? Vou. Vai começar a ir pra igreja? Vou. Ah, então agora eu oro, porque a minha oração, gente. Gente, o que chega no meu WhatsApp de, ai, ora por mim, ora por mim. Eu oro. Mas eu quero saber se você também não tá me fazendo papel de besta, porque eu não tô aqui, queridos, para gastar meu precioso tempo se a pessoa não quer orar também. Se a pessoa não quer se corrigir também. Aí, bonita, né? Eu fico orando, intercedendo pelos problemas que ela mesma, às vezes, se arrumou lá, entrou lá no muquifo lá, e eu que tenho que ficar consertando essa oração, e a bonita vendo Netflix o dia todo. E a bonita não querendo orar, não querendo ler a Bíblia, e eu que fico lá, arrumando os problemas dela no mundo espiritual. Comigo não. Comigo não. Aí eu tenho que me privar de ver um filme bom, eu tenho que me privar de horas no Instagram, porque eu tô lá intercedendo pela vida da bonita, do bonito. Tem gente que eu falo assim, por que você não vem me perguntar isso antes de você fazer essa besteira? Aí depois você quer conselho, né? Mas amém, eu amo, eu corrijo, aí as meninas não ficam com raiva de mim. E se ficar também é só por um tempo, depois a gente volta a se amar. Meninas que estão na live, vocês sabem que fizeram besteira, eu amo vocês, me procurem mais. Vamos orar juntas, mas não me faça de boba. Não me deixe orando sozinha. E é isso, gente. A unção tá aí, cada um tem a sua unção. Amém. Semana passada a gente riu com o Ronald. Na outra semana a gente teve o Gabriel, teve o Vinícius. E foi uma bênção, gente. Amém. Mas é isso, Amém. né? Satanás queria me travar de todas as formas, porque eu disse que eu ia descarregar em cima de você tudo aquilo que Deus colocou no meu coração. E eu falo mesmo. E é isso. Agora a vara, né? O pau vai ser removido diante da árvore. E vocês vão crescer, vão dar seus frutos. Eu vou sair, vai Amém. ficar tudo, ó. Amém. Certinho. E Amém. é isso. Laurinha quer falar alguma coisa? Cara, quero muito te agradecer, gente. Dizer para vocês que a palavra é a verdade, que todos os ajustes que Deus faz conosco através da unção profética, a gente tem que acolher no nosso coração. A gente não pode deixar para lá ou não achar que seja algo
que é importante para a nossa vida ouvir essas verdades, tá? Se mantenham firmes. Muito da nossa vida, onde todo mundo vai nos ver, tem a ver com o nosso secreto com o Senhor, com se manter em fé, para orar todos os dias, para ler a Bíblia todos os dias, para buscar o Senhor todos os dias. Não negocie aquilo que o Senhor tem para sua vida. Você tem uma identidade de filho e filho tem relacionamento. Não negocie relacionamento. Hoje nós vivemos num tempo onde a gente não pode estar debaixo da unção coletiva, mas a gente tem o Espírito por dentro, a unção que está dentro de nós para nos ensinar, para nos exortar, para nos educar. Não abra mão daquilo que você recebeu e tem recebido nesses dias. Amém. Savana, muito obrigado porque você se disponibilizou para nos servir com a unção que está sobre a sua vida. Amém. Muito obrigado pelo seu tempo, pela dedicação que você teve para ministrar para a gente essa noite. Gente, muito obrigado, tá? Eu vou orar e a gente vai encerrar. Pode falar. Tem ainda um minutinho, Laurinha? Tem? Será que tem? Tem. Eu quero, gente, eu tava me segurando, eu não ia falar sobre isso, eu não ia, mas eu vou aproveitar que a gente tá no Instagram, eu vou aproveitar que a gente tá aqui e eu vou dar um conselho para você. A palavra diz, receba com muito carinho que eu vou falar, porque eu não estou falando aqui soltando piada para ninguém, eu estou falando no coletivo e inclusive para mim. Presta atenção no que eu vou falar aqui, gente. O Instagram é seu, você posta o que você quiser. Beleza, mas todas as vezes que o Instagram for ferir o caráter da palavra, não poste. Sabe por que eu tô falando isso? Amém. Porque muitas pessoas andam se envolvendo, fazendo postagens de política que tá chegando a agredir a palavra. Então toma muito cuidado com tudo que você vai postar. Sabe por quê? A maioria das pessoas que postam, elas fizeram rema. E no rema a gente aprende sobre submissão, autoridade, eu obedeço ainda que eu não concorde. Se eu vejo alguma coisa no caráter de algum político que não me agrada, a Bíblia nunca me instruiu a estar no Instagram instigando pessoas. A Bíblia me instruiu a orar antes de tudo. Então, antes de postar, ore. Antes de criticar, ore. Antes de você querer dar a sua opinião, pergunte se a palavra está sendo ferida com isso. Porque, olha só, isso vir de um ímpio, beleza, o ímpio não vai ser cobrado pelo conhecimento que ele não tem. Agora, você, presta atenção, quando Paulo escreveu para Timóteo, faça voto antes de tudo pelas vossas autoridades, para que você vá bem na terra, Paulo estava falando você especificamente. Então, antes de você ir para o seu Instagram, para o seu Facebook, para as suas redes sociais, que são suas, eu entendo. Mas a partir do momento que você está começando a ferir a palavra de Deus por conta disso, a partir do momento que você está levando pessoas a pensar dessa forma, como assim pessoas estão sendo levadas a pensar dessa forma? O que mais a gente escuta na igreja é gente falando assim pra gente, você é uma inspiração pra mim. Você é uma inspiração para mim. Eu me inspiro na sua vida. Então, se pessoas se inspiram na sua vida, pessoas também olham o que você posta. E se as pessoas olham o que você posta e ela vê que você esculacha os políticos, elas vão se inspirar nisso. E muito cuidado, porque às vezes você está inspirando pessoas que acabaram de nascer de novo. Então, como ela se inspira na sua vida, acredita que você é homem e mulher de Deus, como de fato eu também acredito que você seja, elas começam a falar e a agir da mesma forma que você. Então, todas as vezes que a palavra de Deus for ferida por causa das suas atitudes, dá stop. Você dizer nas redes sociais que o presidente é burro, que o presidente é isso, ele é um maníaco, é um louco, é um lunático, vai mudar em quê? Vai mudar em quê? Será que você está orando o mesmo tanto que você está postando? Gente, e eu não estou aqui defendendo ninguém não, hein? Eu não estou aqui defendendo ninguém. Estou aqui defendendo a palavra. Eu estou aqui dizendo que a palavra fala. Que antes de tudo nós devemos fazer votos pelas nossas autoridades para que a gente se vá bem na terra. Pelo amor de Deus, a gente não precisa ficar brigando, nem chamando ninguém de idiota, não. Chamando ninguém de burro, não. Nós não somos os donos da verdade. Aqueles que estão aqui, que exercem posição de liderança, a gente não ia gostar se um liderado nosso fosse lá para as redes sociais e eu não iria gostar. Ai, Savana e Anthony são uns burros, não sabem liderar o sextou. Eu não ia gostar disso. Isso iria me magoar. Então,
Eu acredito em um tempo onde Deus está levantando não só políticos que são dotados de conhecimento divino. Eu acredito num tempo onde Deus está levantando conselheiros que vão estar diante de homens com grandes autoridades para poder dar conselhos divinamente inspirados por eles. Então, se você não é um desses homens, se você não percebe essa unção na sua vida, queridos, não vá para o Facebook. Não vá para o Facebook nem para o Instagram para falar mal de ninguém. Agora, se você tem tempo para postar, você também tem tempo para dobrar o seu joelho e falar: Pai, eu abençoo esses homens que estão investidos de autoridade. Sabe por quê? Porque às vezes parece que as pessoas estão torcendo para o Brasil dar errado só para depois falar assim: eu não avisei que esse homem não prestava. Querido, se essa nação cai, você mora nela. Você mora nela. A gente tem que querer, queridos, a cada dia que essa nação cresça, que essa nação avance, que o evangelho seja proclamado. A gente tem que dar graças a Deus, porque a gente mora num lugar que o governo não proíbe a ministração da palavra. Vamos agradecer, vamos bendizer a vida desses homens. Então, se a gente não tem essa capacidade, esse chamado para ser um homem conselheiro das autoridades, não se meta. Não se meta, vá orar. A sua oração pode mudar circunstâncias que você nem sequer imagina. Mas a sua postagem não vai mudar isso. A sua postagem não vai servir de nada. De nada. Só para disseminar ódio. Só para fazer mais pessoas errarem. Então, queridos, eu não vejo. Aí, às vezes, você pode falar: Savana, mas eu fui injustiçado por causa de uma atitude política, eu fui injustiçado por causa de alguma coisa que o governo decidiu. Queridos, e desde quando os políticos são maiores do que Deus? Desde quando você pode resolver alguma coisa no Facebook que em oração falhou? Desde quando? Não existe isso. Não existe isso. Porque a palavra diz que se você, querido, se volta contra uma autoridade, você está trazendo condenação para a sua própria vida. Esses homens não estão sendo afetados em nada. Você que está sendo ali, ó, por um caminho desviado da verdade. Não faça isso. Eu sei, o Instagram é seu, você não precisa repetir isso, porque parece que eu estou ouvindo essas palavras ecoando daqui de onde eu estou. Eu sei, o Facebook é seu, mas se você entregou a sua vida para Jesus, o dono da sua vida é Jesus, não é você. O dono da sua vida é a palavra, não é você. Amém? Amém. Amém. Amo você. Aleluia! A gente também te ama, Savana. Muito obrigada. Tá bom? Tá bom. Gente, se apegue a essas verdades. Eu só queria ler um texto rapidinho de Salmos 119, 93, que diz assim: jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois por meio deles que preservas a minha vida. A gente vai estar preservado se não se esquecer nem deixar a palavra se apartar do nosso coração. A gente não pode negociar a verdade da palavra, a gente não pode negociar o caráter de Deus, a nossa fé se apoia nesse caráter imutável. Amém. Nós não vamos... Eu tenho meditado sobre o significado de invictos, e um dos significados é aquele que não é vencido. E que isso seja uma verdade, que a gente não seja vencido por emoção, por ideologia política, por falta de congregar. Nós não seremos vencidos. Nós temos a palavra que nos garante que Deus por nós tudo executa, como o Salmo 57 diz. Que a gente clama ao Deus do céu e Ele executa por nós tudo. Amém. Então estejam firmes nas verdades da palavra. Mais uma vez, não negociem nada. O preço que Jesus pagou para a nossa vida foi muito alto. Ele comprou Amém. A nossa vida, como a Savana disse. Nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Amém. Nós somos exclusivos dele. Que em nome de Jesus, essa palavra possa criar força dentro de você para vencer as suas emoções, para você se manter firme. Como Daniel, que continuamente fazia as mesmas coisas durante anos. E à vista de todos os homens que nem eram cristãos, que eram ímpios. Eram os reis da Babilônia, os chefes, os sátrapas. Todos eles reconheciam que eles só poderiam pegar Daniel naquilo que ele fazia todos os dias, que era orando. Não abra mão daquilo que nós somos por dentro. Nós somos muito mais o que Deus fez por nós por dentro do que aquilo que as pessoas podem ver. Amém. O secreto vale muito mais
do que aquilo que a gente pode postar, por exemplo. Estejam firmes e constantes. Eu creio em um tempo de constância e firmeza sobre a nossa vida. Eu vou orar mais uma vez, Savana. Muito obrigada. Tá bom? De nada. Sem... Foi um prazer. Amém. Me chamem mais. Com certeza. Você é a minha Savaninha. Oh, me chamem mais, galera. Me chamem para me Pode deixar. Igreja. Amém. Gente, muito obrigado, tá? Eu vou orar para a gente encerrar o nosso discipulado e semana que vem tem mais. Senhor, nós louvamos o teu santo nome por esse tempo. Pai, verdades foram estruturadas dentro de nós. Nós vamos andar de acordo com a sua palavra. Não vamos negociar aquilo que o Senhor fez por nós. Nós nascemos de novo, viemos de uma semente incorruptível. Somos como Jesus nessa terra e Jesus não negociava quem ele era. Nós vamos estar firmes na palavra, firmes no propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Nós vamos andar de acordo com a sua vontade, vamos te agradar. A nossa vida é para o seu inteiro agrado e correção nos faz estar ajustados àquilo que você quer que a gente seja. Muito obrigado por esse tempo, muito obrigada porque a sua palavra é verdade, ela é imutável, ela sustenta, o Senhor sustenta todas as coisas pela sua palavra, o Senhor sustenta a nossa vida, os seus preceitos nos salvam. Muito obrigado, Pai, por esse tempo, muito obrigado pela vida da Savana. Eu creio em ela correndo velozmente com aquilo que o Senhor tem colocado no coração dela. Eu creio que ela vai cumprir cabalmente tudo aquilo que você planejou para a vida dela. Nada do que você disse vai se frustrar. Nada, nada. A Savana vai viver cada um dos planos e propósitos do Senhor para ela. Muito obrigado por ela e pelo Anthony guardados. Muito obrigado, Pai, porque a esperança deles não está no que acontece aqui na terra, mas está no Senhor. E nada vai pará-los, Senhor. Muito obrigada em nome de Jesus. Obrigado também, Senhor, pelos que nos ouviram nessa noite. Obrigado por cada coração que é terra fértil. Eu declaro que vai frutificar 100 por 1. Nenhum deles vai se perder. A sua palavra vai estar no coração deles frutificando em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, muito obrigado, tá? Savana, eu te amo! Eu também. Eu sou a líder do fã-clube. Beijo, gente. Obrigada, tá? Um beijo. Gente, Vinícius pediu para lembrar da Cesta da Abundância, tá? Separa a sua doação. A gente está vivendo um momento onde muitas pessoas podem não estar trabalhando, passando algum tipo de necessidade, e a igreja é a resposta. Tá? Não abra mão de semear, o Verbo Amar precisa das nossas doações. Separa cada uma das suas bolsas e leva lá no Verbo Amar. Eu acredito que no Verbo Amar e na igreja vão estar recebendo as doações, tá bom, gente? Um beijo, obrigado por tudo, galera. Tchau, tchau.